Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre assistência, né, e preparo do corpo do paciente que faleceu, tá? Preparo do corpo. Então, primeiramente, o que é a morte, né? É a cessação de todos os sinais do organismo, todos os sinais que indicam a vida, né? Que são os sinais vitais. É uma interrupção irreversível de todos os sinais do organismo, tá? E como que é caracterizada a morte, né? Como que a gente pode caracterizar um paciente que está morto? Então, primeiramente, a pele fica fria, a temperatura corporal não se mantém, né? Os batimentos cardíacos cessam, param, tá? Às vezes, em algumas situações, não cessam imediatamente, pessoal. Então, às vezes, quando o paciente acaba de morrer devido a alguma complicação, né, alguma patologia, o coração continua lentamente e até parar de vez. Às vezes não para de uma vez, tá? É caracterizada por manchas arroxeadas, azuladas por todo o corpo, tá? Que é um sinal de hipóxia, de pouca oxigenação. Aí começa essa corzinha assim arroxeada, tá? Quando a gente prende o dedo aqui, vai ficando avermelhado. Se eu apertar, vai ficando arroxeado, tá? Então fica essa cor arroxeada por todo o corpo, que é a falta de circulação, de oxigenação. Ocorre também o relaxamento dos esfíncteres, tá? Esfíncter anal e esfíncter uretral, ou seja, se tiver conteúdo, né, no intestino, na bexiga, o paciente vai liberar fezes ou urina, porque não há mais uma contração, né? Os músculos relaxam, né? Os esfíncteres relaxam. Então o paciente acaba evacuando, tá? Ou urinando. Por isso que é importante também esse preparo do corpo, essa higienização se for necessária, tá? E outra caracterização é a rigidez cadavérica, né? Quando a pessoa está morta, há uma rigidez, tá? Então, por isso que é muito importante que nós vamos comentar, né? Se a pessoa, por exemplo, estiver assim, é importante que vocês retornem o membro no lugar antes que fique essa rigidez cadavérica, tá? Senão não dá para deslocar depois. Mandíbula também, né? Quando o paciente fica assim, a gente tem que fechar, porque depois fica rígido e não dá para fechar, tá? Não dá para voltar no normal. Então, essas são as características principais. Lembrando, pessoal, que o óbito deve ser constatado pelo médico, tá? O médico vai constatar e vai relatar o óbito. Então, a partir do momento que o médico constatou e relatou, maravilha, dá-se o paciente como paciente morto, tá? E como que constata o óbito normalmente, né? Para justificar o material impresso, para justificar com a família, a gente realiza um eletrocardiograma, tá? Faz o eletrocardiograma que indica que está com assistolia, né? Que significa sem sístole, né? Então, quando vocês forem olhar um eletrocardiograma, o normal é ele ter vários traçadinhos, né? Quando tá com assistolia, sem sístole, é aquele risquinho inteiro, tá? Uma linha reta. Então não tem traçado, não tem sinal de batimento cardíaco, não tem sinal de vida, tá? Qual que é a finalidade do preparo do corpo? Primeiramente, manter o corpo higienizado, tá? Limpo e seguro. Não é porque é um corpo, o paciente morreu que nós vamos tratar com desrespeito, né? É necessário todo o cuidado e todo o respeito de como se o paciente ainda estivesse vivo, tá? Outro objetivo é evitar odores, possíveis odores, saída de secreção, de sangue, tá? Então fiquem atentos a essa situação, porque para nós é um pouco comum, mais para o familiar que vai reconhecer, que vai, né, se despedir do paciente, é uma coisa que fica marcada, né? Que assusta um pouco. Então, de repente, sai sangue pelo nariz, pela orelha, por o orifício que estava o catéter, tá? Então, assim, sempre façam compressão, se necessário, colocar algodão, tá?
dentro do orifício, alguma coisa para evitar a saída de secreção, tá? E dispor o corpo numa posição adequada para evitar totalmente a rigidez cadavérica, né? Evitar que eu falo, pessoal, se tiver em posição inadequada, tá? Então a posição sempre será dorsal, decúbito dorsal, tá? Todos os membros esticados. Para nós vamos ver depois que é necessário fazer um enfaixamento nessa região aqui, né? Mandibular por conta disso daqui. Então a gente enfaixa para voltar ao normal, passa pela cabeça, a faixinha, tá? E quais são os materiais que vocês vão precisar para preparar o corpo? Luva de procedimento, gases se for necessário para retirar sondas, tá? Catéter que o paciente esteja, algodão, atadura crepe, né? Que são as faixas. Uma maca móvel sem colchão, tá? Sem coxim. Essa maca, pessoal, é uma maca inteira de metal. Não é necessário colchão, tá, pessoal? Por causa do transporte desse paciente. Vocês vão precisar de 3 lençóis. Um lençol para cobrir a maca, outro lençol para envolver o paciente, cobrir o paciente, e outro lençol para colocar por cima, né? Porque assim, de repente, o paciente está num quarto compartilhado, o paciente vai passar, né, próximo de outras pessoas, para não ficar uma situação impactante, né, fazer certinho essa cobertura. Em algumas instituições, hoje em dia, existe um saco, né, para poder envolver o paciente que foi a óbito. Esse saco, ele garante também essa integridade do corpo, não deixa o corpo exposto, né? Então, vocês vão colocar o paciente dentro desse saco, envelopado, vão fechar, vão colocar o lençol por cima, como eu comentei com vocês, tá? Vão precisar de um biombo, como já comentei, ou cortina, né? Se for num quarto compartilhado, fechem a cortina, coloquem o biombo, né? Para não expor para outros pacientes que estão ali ao lado, não causar nenhum tipo de trauma, de nervosismo, tá? E vão precisar de uma etiqueta de identificação, e isso é necessário, tá, pessoal? Quais são os procedimentos, as técnicas empregadas? Então, primeiramente, vocês vão, nesse momento, afastem os familiares, né? Para que eles possam ser confortados, consolados. Então, afasta o familiar durante o preparo do corpo, tá? Se o familiar insistir em ficar perto, né? Depende da instituição. A maioria das instituições, os familiares não ficam perto durante o preparo do corpo, tá, pessoal? Como norma, tá? Então, vocês vão cercar com biombos ou fechar as cortinas. Vão tirar tudo que for de dreno, catéter, venoso, central, sonda de demora, sonda nasoenteral, tudo que tiver de dreno vocês vão fazer a retirada, tá? Vocês vão fazer o tamponamento das cavidades com o algodão que vocês pegaram ou com a gaze, tá? Antes que o corpo esfrie, tá, pessoal? Então, assim, antes que fique aquela rigidez corporal, vocês vão pegar algodão, gaze e vão tamponar narinas, ouvido, tá? Ânus, vagina. Sempre também o que vocês podem fazer é utilizar a pinça, tá? Uma pinça para fazer esse tamponamento. Não precisa ser diretamente com as mãos, tá? Sempre mantenham os olhos do paciente vedado, tá, pessoal? Então, se porventura, quando esse paciente faleceu, ele permaneceu com o olho aberto ou semi-aberto, é só vocês fecharem, tá? Só empurrar assim a pálpebra superior e fechar, tá? Não tem segredo, faz com as duas mãos aqui, assim, com os 2 dedos nas 2 pálpebras e fecha, tá? Para não ter aquela impressão ruim para vocês, né? Para não enrijecer, porque depois no velório, como que vai ficar de olho aberto, né? Outro cuidado que vocês terão é fazer o enfaixamento, tá? Vocês vão vedar queixo, que é essa região que eu comentei com vocês, com a faixa, os pés, tá? Juntos, e as mãos também. Então, deixem os braços assim reto
e passa a faixinha. Para quê? Para durante o transporte não acontecer da mão cair para fora da maca, tá? Então deixar o paciente bem imobilizado, tudo bem, pessoal? Coloquem sempre a pulseira de identificação ou a etiqueta. Então vocês vão colocar nas mãos, vão colocar as mãos do paciente aqui ou daquela forma que eu comentei com vocês, tá? Normalmente coloca-se desse jeito assim. E já coloca a pulseira de identificação, tá? Bem próximo ali ao tórax para poder ser identificado. Aí vocês vão cobrir devidamente a maca, transportar o paciente para a maca, cobrir o paciente, tá, pessoal? E aí vai transportar lá para o necrotério. Lembrando que o necrotério, pessoal, é o necrotério da instituição, tá? Então, primeiro ele vai para o necrotério da instituição, depois vai passar por necrópsia se for necessário, aí depois vai ser o velório, depois o enterro. Quando é doença infecto-contagiosa, né? A pessoa faleceu de uma doença infecto-contagiosa, ou foi um acidente muito traumático que alterou muito a fisionomia, tá? Aí não tem velório exposto, o caixão é lacrado, tá? Aí vai direto pro enterro, não tem esse velório, principalmente se for doença infecto-contagiosa, tá? Como agora, por exemplo, no período de pandemia, né, que estamos vivendo em 2020 agora, quando as pessoas morrem do Covid, não há velório, né? Então o caixão lacrado vai direto para o enterro, tá? Algumas observações, então vocês vão anotar no prontuário: horário do óbito, causa do óbito, tá? Então, por exemplo, paciente veio a óbito às 8h45, causa da morte, né? Pode pôr devido à parada cardiorrespiratória, tá? Vão colocar a causa. A causa, pessoal, que não somos nós que vamos definir, tá? Tá de acordo com o laudo médico. Então, vocês vão ler lá o laudo médico, tá? Vão colocar o nome do médico que atestou o óbito. Se porventura o paciente utilizar prótese, tá? Dentária, ponte, coloca no paciente, deixa com ele, tá? Ou em algum caso, todos os pertences, né? Prótese, ponte, colares, pulseiras, aliança, reúna e deixe com o familiar, tá? Só lembrando que o fechamento das pálpebras, tá? A compressão da pálpebra pode ser feito com a gaze também, tá, pessoal? Gaze ou algodão. Então, o fato de vocês comprimirem o algodão aqui na pálpebra superior já vai fechá-las, tá? Lembrando que os braços, né, membros superiores, sempre devem estar próximo ao tórax aqui no momento do enfaixamento. E que vocês devem realizar uma limpeza terminal no quarto. Na realidade, não é vocês quem realizam, tá? É a equipe de higiene que vai fazer a limpeza terminal. Quando o paciente vem a óbito, lava-se o quarto, chão, parede, banheiro, cama, né? Suporte de soro, mesa de cabeceira. Faz toda uma desinfecção, tá? E não se esqueçam também, pessoal, quando for necessário, de prestar uma assistência à família, tá? Uma palavra de conforto, uma assistência, todas as informações que a família precise, entender a posição da família. Às vezes a família se encontra muito nervosa, acaba sendo mal educado com a gente, tá? Acaba agindo com desespero, agitação. Então, assim, tenham essa compreensão que esse momento é difícil. Obviamente que vocês não vão aceitar nenhuma falta de respeito, né, agressão, mas compreendam que esse momento é difícil, né, que o familiar está fragilizado, então prestem essa solidariedade ao familiar, tá, com palavra de conforto. Sempre que vocês forem solicitados por eles, respondam com paciência, educação, com calma, tá? E com relação aos tipos de óbito, pessoal, só para vocês entenderem, então tem aquele óbito que é definido, tá? Quando o óbito é definido, a causa da morte é conhecida. Então, por exemplo, causa da morte, infarto agudo do miocárdio, parada cardiorrespiratória, acidente vascular encefálico, tá? Trauma de crânio. Então, assim, é conhecida. Lembrando que o médico vai avaliar
o que causou a morte, de repente, ou o acidente em si, a doença não causou a morte, foi uma outra consequência, tá? Ah, embolia pulmonar, embolia gasosa, tá? Aí tem o outro tipo de óbito, que é com a causa desconhecida. Quando a causa é desconhecida, não se sabe por que o paciente morreu, aí o corpo é submetido à necrópsia, tá? Então, nesse caso, vai lá para o necrotério, vai fazer a necrópsia para tentar identificar a causa da morte, tá? Então, é feita, dependendo da situação, né, do que desconfia-se que seja a causa da morte, é feita uma abertura aqui no tórax até o abdômen, tá? Para investigar a possível causa da morte. Então, normalmente verifica-se os grandes órgãos, né? Coração, pulmão, fígado, rim, então estômago, vai começar uma observação de todos os órgãos para tentar achar, tá? Investigar a causa da morte. E tem aquele óbito que é o caso de polícia, tá? Que exige uma investigação policial, que ocorreu de forma ilegal, né? Por um assassinato, por uma agressão, ou de repente por um acidente, tá? E nesse caso, aí o corpo vai para o IML, Instituto Médico Legal, para ser investigado, tá? Aí já quer uma investigação policial, criminal, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, vão me falando, tá? Eu vou deixar para vocês um vídeo de apoio sobre o preparo do corpo, para vocês verem, né, como que funciona esse preparo. Quem tiver curiosidade sobre a necrópsia, né, procura na internet também alguns tipos de necrópsia. Eu, particularmente, não acho mais interessante, né? Mas quem ficar curioso, procura que no YouTube deve ter bastante, tá bom? Pessoal, muito obrigada, gratidão, até a próxima aula.